Estamos na redação dos seus looks para o futebol americano. Como é que vocês estão? FA na V aqui trazendo notícias para vocês do futebol americano, da NFL e também trazendo um pouco do draft, o que aconteceu nesse final de semana. Fizemos um vídeo na sexta-feira sobre o primeiro dia, hoje vamos passar uma geral aí sobre aquelas que eu entendi foram as melhores escolhas, mais ou menos os 5 primeiros times, né, os 5 melhores times que draftaram nesse final de semana. E antes de tudo, vamos começar com um pouco de notícias, mas antes das notícias, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe, comente, porque isso eleva os números do YouTube e faz o canal crescer junto com o futebol americano aqui no Brasil. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo? Solta a vinheta! E vamos começar falando um pouquinho sobre possíveis mudanças dentro da NFL na questão de calendário de jogos. E não é para essa temporada, né, 24, 25. Se isso acontecer, creio que provavelmente seja para 25, 26 ou mais, tá? Mas inclui a adição de mais um jogo na temporada, ou seja, um 18º jogo. Então sairemos de 18 semanas para 19 semanas. Numa entrevista ao The Pat McAfee Show, o comissário Roger Goodell comentou que existe sim a possibilidade, existem planos de adicionar mais um jogo à temporada regular, o que reduziria a 2 jogos a pré-temporada e colocaria o Super Bowl não mais no segundo, mas no terceiro domingo de fevereiro. E aí nós vamos ver jogadores mais pra frente que vão começar a reclamar um pouco mais, porque se com 16 jogos a quantidade de contusões já era alta, com 17, tá certo, um jogo a mais já ficou mais alto ainda. Imagina agora se colocarem o 18º jogo. Jogadores como o George Kittle, o Travis Kelce, entre tantos outros aí que já se posicionaram contra esse 18º jogo, vão começar a fomentar cada vez mais a NFLPA para lutar contra esse adicional aí dentro dentro da liga. Então, vai ser uma decisão difícil de ser tomada, porque apesar de Roger Goodell meio que falar por todos os donos da NFL, já que ele é o comissário colocado por eles ali para ser o seu porta-voz, ele também às vezes toma umas decisões que parece que são meio monocráticas. Então vai ficar uma briga aí grande entre liga e jogadores. Agora nos resta aguardar para saber o que vai acontecer, porque isso ainda estão nos planos, ainda não foi anunciado como fato, como acontecido. Então, se existem planos, quer dizer que eles já podem estar bem avançados. E a nossa segunda notícia de hoje vai ser uma tristeza para os adversários mais assíduos do Kansas City Chiefs, ou vamos dizer assim, para aqueles que mais sofrem nas mãos do time de Kansas City, e ainda estão em Kansas City. Mas os Chiefs estenderam o contrato de Travis Kelce, seu tight end mais prolífico, um dos melhores tight ends da história, está ali na briga dentro do top 3 aí, pela posição de melhor tight end da história, mas porém todavia, agora são mais 2 aninhos na franquia, 2024 e 2025, sendo aí 34,25 milhões, com 17 milhões totalmente garantidos na primeira temporada, ou para esta temporada, e o resto se tornando garantido no terceiro dia de 2025, aliás, no terceiro dia do ano da liga, provavelmente 18 ou 19 aí de março de 2025. O cara mostrou por que merece algo assim. Ele é o melhor tight end atual na história da NFL, não tem discussões. Muitos falam aí, eu sou um deles que torce para o Kittle, mas não tem como ser indiferente ao que aconteceu nos playoffs, né? O Kittle sumiu e ele apareceu. Então a situação é boa para Travis Kelce, preocupante para os seus adversários. E aí são pelo menos mais 2 anos de supremacia do tight end dentro da liga. E não é que o Cowboys trouxe de volta o substituto do Biadasz? Não, brincadeira. Isso é por conta daquele lance no jogo contra o 49ers em que Zach Elliott foi o center, o único jogador de linha ofensiva num dos ataques do time de Dallas. Mas aí é só brincadeira. Mesmo assim, ele está de volta. Ezekiel Elliott foi contratado novamente para os Cowboys, saindo agora dos Patriots, voltando para a sua casa original desde o seu draft.
O running back chegou a um acordo com seu time que vai levá-lo ao contrato de 1 ano e 3 milhões de dólares. Para quem brigava por pelo menos 12, 3 milhões de dólares é dolorido, né, Ezequiel? Mas fazer o quê? Os últimos anos não foram prolíficos em números para o running back. Isso faz com que ele dê uma decaída. Também sua produtividade já não é mais a mesma. A idade chega para todos e para ele não foi diferente, já que ele também teve muitas carregadas em praticamente todos os seus anos em que ele esteve presente no time quando as contusões não tiraram do campo. Então, é mais um contrato, talvez aquele contrato meio que de despedida ou um contrato teste para saber se ele é capaz de aguentar mais alguns anos com um novo contrato a partir de 2025. Mas aí é especulação minha, tá? Não é informação, ok? Então, Ezequiel Elliott de volta aos Cowboys. E depois de alguns dias tendo Amon-Ra St. Brown com 30 milhões de dólares por ano como o recebedor mais bem pago da liga, os Eagles deram um banho de água fria na alegria do recebedor dos Lions, fazendo de A.J. Brown o recebedor mais bem pago da liga com um contrato bem vantajoso. Foram 3 anos aí de contrato assinado aí que vai até 2029. Serão 96 milhões nesse período, com 84 garantidos. 84 milhões garantidos. 3 anos vão ser aí 32 milhões por ano. É muita coisa para um cara, mas o A.J. Brown tem mostrado números para receber isso. Se ele vai manter esses números, aí é outra história. A gente tem que esperar para ver, porque querendo ou não, ele estará aqui no Brasil e você talvez possa vê-lo ao vivo dia 6 de setembro deste ano de 2024, no jogo da primeira semana, de uma sexta-feira, lá na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, jogo contra os Packers. E aí, ansioso para ver o mais novo recebedor mais bem pago? Pelo menos por enquanto. E agora vamos falar do draft de uma forma geral. Na sexta-feira falamos aí do primeiro dia, da quinta-feira de NFL, da primeira rodada. Falamos algumas curiosidades, falamos dos jogadores selecionados pelos times, aqueles que surpreenderam positiva, aqueles que surpreenderam negativamente. E hoje nós vamos falar aí dos meus 5 preferidos. Não muito diferente de outras listas de 5 preferidos, às vezes vai mudar a posição de um e de outro. E eu coloquei aí na minha lista os Steelers, os Bears, os Eagles, Chiefs e Saints. Sim, eu coloquei o Saints porque eu achei as escolhas do Saints muito interessantes para o que o time precisava. Lógico, tem Derek Carr como quarterback, mas se ele estiver bem protegido, como eu acho que ele estará por conta dessas escolhas feitas dentro do draft 2024, então ele poderá render bem melhor do que rendeu nos últimos anos, tanto nos Raiders quanto nos Saints. E começando com o time dos Steelers, vamos falar aí das suas principais escolhas na minha visão. E foram basicamente as 4 primeiras escolhas, as melhores de todo o draft. Não quer dizer que eles são melhores do que, por exemplo, o Marvin Harrison Jr., o Drake May e outros mais aí que foram escolhidos primeiros. Mas no todo, né, na questão do todo das escolhas, foram os melhores. Nós temos aí o offensive tackle Troy Fautano, muito bom, proteção que vai precisar ir para o Zach Wilson ou para o Justin Fields. O center Zach Frazier, que eu queria tanto que ele ou Jackson Powers Johnson tivesse sido escolhido na escolha 32 dos 49ers, mas aconteceu diferente. O Roman Wilson, um wide receiver meio subestimado por conta do plano de jogo que ele tinha lá no Michigan Wolverines, porque o time priorizava as corridas e não tinha assim tantos lançamentos de J.J. McCarthy para os seus recebedores. Mesmo assim, ele teve uma produção muito boa no ano de campeão dos Wolverines nesta última temporada do college football. Então, se ele tiver alguém que consiga transformar o seu potencial em realidade, esse cara teria sido, na terceira rodada, na escolha 98, uma excelente escolha. As outras escolhas dos Steelers foram Mason McCormick, guard, o defensive tackle Logan Lee e o cornerback Ryan Watts. Esses menos falados, o McCormick é talvez um pouco mais
no board dos outros times, mas foram escolhas muito seguras, muito firmes. Um draft top de linha. Já minha segunda opção, minha segunda posição desse draft ficou justamente com os Bears, e não só por conta do draft de uma forma geral, mas o que eles fizeram antes para possibilitar o draft. O que eles fizeram antes? Prepararam a casinha para receber seu novo quarterback, Caleb Williams, escolha número 1 do primeiro dia. Caleb Williams, a única escolha que estava certa, basicamente certa para o primeiro dia. As outras, apesar de uma certeza na segunda escolha por parte de muitos, ainda sugeria possibilidades de mudança de escolha. Mas Caleb Williams era certeza absoluta de que o Chicago Bears faria. E depois disso ainda trouxe Romeo Doubs na escolha 9. Excelente o recebedor. Arma para o Caleb Williams, além daqueles que já estavam no roster, já contratados pelo Chicago Bears. Além disso, lá na terceira escolha, já que eles não tinham escolha de segunda rodada, eles escolheram Kyron, não sei como pronunciar esse nome, Amegad, offensive tackle. A ideia de proteger melhor ainda o seu novo quarterback. Então, show de bola as escolhas. Tá certo, eles escolheram um punter na quarta rodada, Torrey Taylor, que está sendo aí como o God of Punt, Deus do Punt, mas porém todavia um punter. A gente entende, pode ser que os quisessem pegar ele, coisa e tal, mas é a mesma escolha que fez, por exemplo, o 49ers e os Patriots no ano passado com seus kickers em terceira e quarta rodada. Poderia ter escolhido bem depois, né? Mas aí fica para gosto do freguês. E por último, Austin Booker na escolha 5, número 144 do draft, um edge, né? Um ponta aí de linha defensiva para ajudar aí na captura do QB adversário. Então foram boas peças para reforçar um time que já tinha uma defesa excelente e agora só faltava um ataque muito bom e parece que esse ataque vai ser bem desenvolvido. Agora depende da comissão técnica transformar esse ataque num time de verdade. E para variar, Philadelphia Eagles com seu GM magnífico de esperto e inteligente fez o que muita gente esperava, um draft excelente, principalmente nas suas primeiras 4 ou 5 rodadas. Primeiro, eles selecionaram o cornerback Quinton Mitchell, um dos top de linha. Segundo, eles conseguiram selecionar na escolha 40 o cornerback Cooper DeJean. Aqueles que estão brincando que é o melhor cornerback branco em décadas. Fazia tempo que não se viu um cornerback branco tão bom quanto o Cooper DeJean. Depois selecionaram Jalex Hunt, um edge aí na escolha 94, talvez esse seja um pouco mais questionado, mas é preferência do GM. Na quarta, Will Shipley, um running back, e aí no caso talvez não o melhor nome disponível, mas um nome que é considerado até bom para uma rotação e tirar um pouco do peso de Saquon Barkley, que foi contratado nessa free agency, e aí você fazer rotações que evitem o desgaste de Saquon Barkley, já que ele também tem um histórico de lesões. Então uma escolha esperta. O wide receiver Aeneas Smith, mais um Smith no corpo de recebedores dos Eagles. O linebacker Jeremiah Trotter Jr., que caiu até a quinta rodada, o que foi de se estranhar porque ele é um running back que era considerado pelo menos aí quarta, terceira rodada. Ainda na quinta rodada, o guard Trevor Keegan. Na sexta rodada, Johnny Wilson, wide receiver. E por fim, na sexta rodada, escolha 190, Dylan McMahon, center. A coisa tá ficando feia para os adversários da AFC Leste, ou da NFC Leste. Quem será que vence esse ano essa divisão? Cowboys ou Eagles? Eu voto nos Eagles. A quarta posição no draft para mim foi do Kansas City Chiefs, que fizeram aí escolhas muito boas e pontuais para o seu time. E detalhe, conseguiram fazer uma troca com os Bills, trocaram com os Bills para selecionar aí na escolha 28 o wide receiver Xavier Worthy. Ah, Isaac, mas ele é só velocidade, ele não tem árvore de rotas, ele não é muito bom correndo as poucas rotas que ele consegue correr, mas aí que tá a questão, ele é bom em correr. Talvez ele não seja tão bom corredor de rotas quanto o Tyreek Hill foi, talvez não, mas só o fato de você agora ter Hollywood Brown e ter Xavier Worthy no seu roster ali, para correr profundidade, para gerar profundidade para o ataque do Kansas City Chiefs, vai transformá-lo novamente num ataque que pode causar muito mais preocupação
para as defesas, já que sem o Hill, eles não precisavam mais reforçar tanto o fundo do campo, porque seus recebedores não eram tão bons em profundidade. Então eles podiam travar um pouco mais o Travis Kelce e o meio de campo. Agora, com 2 quarterbacks rápidos e de profundidade, eles vão ter que se preocupar tanto com o meio do campo quanto com o fundo do campo. E aí o negócio degringola, porque se você conseguir marcar os recebedores, você abre espaço para os corredores. Se você consegue travar os corredores, você abre espaço para o Mahomes correr. A coisa vai ficando complicada para os adversários do Chiefs. Além disso, eles trouxeram Kingsley Suamataia, o offensive tackle, melhor proteção aí para o Patrick Mahomes, como se já não fosse boa, né? Tá certo que eles perderam algumas peças, então tem que repor. Também trouxeram o tight end Jared Wheeler, não é o melhor tight end da classe, mas talvez aí seja uma tentativa de começar a preparar o possível substituto de Travis Kelce. O safety Jaden Hicks, muito bom por sinal, e que vem aí para fazer um backfield da defesa melhor do que já estava no ano passado. O center Hunter Nurser, que possivelmente vem aí para ser treinado para os anos vindouros da franquia, sendo ela em Kansas ou não. O cornerback Kamal Hayden e o guard CJ Henson. Essas foram as escolhas dos Chiefs. Nenhuma escolha talvez assim monstruosa, tirando o Suamataia e o Worth, mas por conta da própria situação interna dos Chiefs, que envolve excelente comissão técnica e já um time muito bom que teve poucas perdas durante a Free Agency, você só reforça aquilo que já era mais forte. Então é preocupante para os seus adversários e provavelmente eles vencerão aí ainda a AFC Oeste com uma certa folga, provavelmente. E para finalizar os destaques das escolhas de draft, minha quinta equipe melhor no draft foi o New Orleans Saints, que fez aí movimentos interessantes, priorizando a sua linha defensiva, lógico, com 2 jogadores, um na sua primeira escolha e um na sua última escolha, e também ali a defesa e pelo menos um outro jogador de ataque, talvez não tão relevante, mas que vem aí para, vamos dizer assim, melhorar, talvez dar mais opções de ataque para o seu quarterback, ou ainda mais funcionar como um bom retornador de kickoffs e punts. Então nós temos aí algumas escolhas que foram interessantes por parte dos Saints, porque reforçaram bem o time. A primeira foi Talise Fuaga, offensive tackle de Oregon State, que vem aí transformar ou reforçar muito mais a linha ofensiva da franquia de Nova Orleans. Depois, na escolha 41 da segunda rodada, eles escolheram cornerback Kool-Aid McKinstry. Esse é outro que eu queria ter visto no 49ers, mas saiu mais cedo do que previsto e o 49ers não fez movimentos para tentar pegar esse cara. Mas aí é outra história. Também trouxeram quarterback Spencer Rattler. Isaac, isso aí foi um tiro no pé. Será? Tá certo que ele cresceu ali depois daquele programa no Netflix ali como um cara tido como um babacão, e ele de fato era. Chegou com uma moral gigantesca na liga, como um prospecto 5 estrelas saindo do high school, e se transformou basicamente num péssimo quarterback. Ele meio que teve um banho de humildade quando se transferiu para South Carolina, e talvez ali ele tenha se encontrado, pelo menos psicologicamente falando. Talvez ele tenha entendido que ele não é a coisa mais linda, a melhor coisa do futebol americano. Então, talvez isso tenha ajudado bastante ele. E estando na reserva, mesmo que do Derek Carr, ele pode muito bem ir aprendendo coisas novas, ele pode ser muito bem treinado pelos seus técnicos ali dentro do roster do Saints. Isso pode trazer boas experiências para o quarterback. Talvez não tenha sido a melhor escolha, mas por ter sido na quinta rodada, isso livra o time de possíveis complicações salariais no futuro próximo. Depois dele veio aí Bud Means, wide receiver comentado aqui. Não é a melhor escolha, talvez ele seja aí alguém para a rotatividade ou mesmo para time de retorno. O linebacker Jalen Ford, o defensive tackle Christian Boyd e o defensive tackle Josiah Ezrin. Não são grandes nomes aí no final, mas nomes que complementam um time que não era de todo ruim, mas precisava de peças específicas para melhorar um pouco. Buscaram algumas na Free Agency e reforçaram outras agora no Draft.
E só para finalizar aí como um destaque dos mais negativos, para mim, ali alguns times, mas o principal de todos, o Atlanta Falcons. Não pelas escolhas totais, mas pelas primeiras escolhas feitas pelo time, que não são de todas ruins, mas foram feitas em momento inapropriado, já que o valor de mercado desses jogadores escolhidos talvez fosse para escolhas mais baixas no draft, como o caso do quarterback Michael Penix Jr., escolhido na escolha 8. Na escolha 8. É terrível. Do rookie Orororo, não sei como pronunciar, ninguém sabe como pronunciar o nome desse cara. Defensive tackle de Clemson na 35, ele era cotado aí para terceira rodada, quarta, quinta rodada. Ele não era tão bem visto. O Braylon Trice, o Edge, já foi uma escolha um pouco melhor, mas esperava-se que eles escolhessem um Edge nas primeiras escolhas, porque eles têm essa necessidade e tinha nomes muito melhores, ou pelo menos muito mais bem avaliados que Braylon Trice nesse draft. Aí Brandon Dorlos, defensive tackle, J.D. Bertrand, linebacker, Jace McClellan, running back, nada muito além do normal. Casey Washington, wide receiver, também nada muito além do normal, talvez algo que é só para rotatividade, porque ele já tinha um corpo de recebedores muito bons. E Zion Long, defensive tackle na sua sexta rodada, a escolha 197, que também aí é um nome que poucos conheciam, então nada muito diferente. Foi colocado o Atlanta Falcons como pior, mais por conta das primeiras escolhas, já que Carolina Panthers não surpreendeu, o próprio Miami Dolphins talvez devessem ter escolhido peças melhores para as needs que eles tinham. Então, algumas coisas poderiam ter sido consideradas piores se não fosse as primeiras escolhas do Atlanta Falcons. Então, isso coloca o Falcons como uma das piores, se não a pior equipe no draft desse ano. E aí, o que achou dessas informações? O que você achou desse draft? Alguma equipe foi melhor do que aquelas que eu citei aqui para você? Alguma equipe foi pior do que o Atlanta Falcons para você? Diga aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo com seu amigo. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever, porque isso é importante para nós aqui no canal. E também ative o sininho das notificações para que você receba o aviso dos vídeos novos. Então, esse foi o vídeo da semana. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!